Carjaquim abriu aqui com E4. E o Anand foi para uma siciliana, jogou com C5. Seguiu o cavalo F3, a linha normal, D6. E aqui o Carjaquim decidiu abrir a siciliana jogando D4. D toma D4, cavalo toma D4, cavalo F6, cavalo C3, a resposta mais natural. E aqui o Anand decidiu ir para uma Najdorf, jogou com A6. Em algum momento ele pode jogar com E5, expulsando o cavalo aqui de D4. Ele pode jogar também a variante com E6 da Najdorf, que é uma variante também super jogada. E muitas vezes a ideia do A6 aqui é ficar de olho nessa casa de B5, onde algumas peças poderiam saltar, e também preparar em algum momento a ideia do B5. Seguiu então o bispo E3, é uma das variantes mais normais jogadas aqui. Outras possibilidades incluem bispo G5, ou a linha que o Karpov jogava bastante com bispo E2, já preparando o roque. Todas essas são variantes possíveis. Aqui o Carjaquim decidiu ir com a ideia de bispo E3, onde ele tem a ideia de fazer F3 e G4, e já iniciar assim um ataque na aula do rei. O Anand seguiu aqui com desenvolvimento normal, jogou com E5, cavalo B3 e bispo E6. Um lance também supernatural, desenvolve uma peça aqui e tenta lutar pelo controle da casa de D5. O Carjaquim seguiu com F3, então veio o bispo E7, terminando o desenvolvimento, e veio dama D2 por parte do Carjaquim, preparando já o roque grande, né? Importante observar que as brancas, nesse tipo de posição, não desenvolvem o bispo branco tão rápido. Às vezes pode ser jogado G4, bispo G2, o bispo H3. Às vezes o bispo vem por E2, por D3. Então o branco espera um pouco mais antes de desenvolver o bispo. E então aqui agora seguiu roque por parte do Anand, e o Carjaquim fez o roque grande, né? Então veio o cavalo de BD7, uma casa boa para o cavalo. Em algum momento esse cavalo pode vir a C5. Também ajuda a controlar aqui algumas peças do Anand, né? Do Carjaquim. E agora veio o G4, né? O plano típico que a gente já havia discutido, né? Bom, o Anand não se intimida muito com essa ideia aqui. A ideia básica é jogar G5, incomodar o cavalo. E G5, acredito que ele tem a ideia de jogar com o cavalo H5. E por isso ele fez o lance aqui B5, já buscando contra-jogo na ala da dama, né? Sempre se impressionar muito. E aqui é que vem um momento já interessante da partida, porque depois de G5, o Anand aqui ele não faz o lance cavalo H5 e nem o lance cavalo E8, por exemplo. Ele joga primeiro B4, já criando o contra-jogo ali rapidamente, né? O livro comenta que o ataque inglês ele foi utilizado bastante, né? Estava na moda nos anos 80, e isso acabou substituindo a ideia de jogar com bispo G5, né? O que por muito tempo foi a jogada principal. Bom, e aí depois de B4, ele demonstra que havia uma outra linha, né, que tinha sido jogada pelo Fischer contra o Barney, o Birne, não sei exatamente, mas o Fischer na outra partida jogou com o cavalo H5, então veio o cavalo D5, bispo toma D5, toma D5, e aqui o Fischer jogou com torre C8, e não foi um lance muito bom, porque permitiu essa cravada incômoda aqui por conta da torre mal colocada em C8, né? Depois de um lance como torre C7, tentando se livrar, né, do ataque, viria aqui o lance cavalo C5, cavalo A5, com a ideia de botar esse cavalo forte na casa de C6, né? Então, o Anand conhecia essa partida, ele sabia que o Fischer não tinha jogado, tinha ficado numa posição difícil, né? Com essas ideias aqui, e por isso o Anand preparou uma outra ideia, jogando direto aqui com B4, né? O Carjaquim aqui jogou com cavalo E2,
tirou o cavalo do ataque, seguir aqui com a captura. Seria possível, mas não é o melhor lance, certamente, porque depois de G captura F6 e da captura aqui em C3, está caindo a dama com cheque. Então, por exemplo, depois desse aqui, teria jogado esse, e agora você não pode tomar a dama, porque está em xeque, né? Então, não daria para jogar. Por isso aqui o Carjaquim preferiu jogar com cavalo E2 mesmo, saindo do ataque, né? Bom, vamos ver se o livro traz algum comentário aqui. Por enquanto não. Tá. Então, depois de cavalo E2, aqui a ideia do Anand foi tirar o cavalo, agora não mais para H5, mas levar esse cavalo aqui para casa de E8. E esse lance vai fazer muito sentido em algum momento, né? Por enquanto é um lance um tanto quanto estranho, porque você desconecta aqui as peças, cavalo não tem boas casas para ir no momento, mas esse lance vai fazer sentido no futuro, né? O livro até traz o questionamento se não é uma coisa ruim, né, para as negras colocar esse cavalo em E8, mas que o Anand tinha tirado essa ideia de uma partida do Paco Valerro, acho que é o Paco Valerros. Ele tinha visto essa ideia, ele achou interessante e ele percebeu que teria tempo de recoordenar as peças durante a partida, né? E aqui, bom, o Carjaquim ele tem a opção de tomar em B4, né? Não foi o que ele jogou aqui com F4. Mas só para a gente ter ideia, se fosse jogada aqui dama toma B4, essa posição ficaria difícil para as brancas, né? Que viria A5, dama D2 e aqui seguiria A4, incomodando o cavalo aqui, e depois que o cavalo saísse, estaria caindo o peão de A2, né? Então, não daria pro branco tomar o peão de B4, porque daria muito contrajogo ao preto aqui, né? Então, por isso, o Carjaquim preferiu seguir com F4 e o Anand respondeu aqui com A5. É uma coisa que a gente deve parar para pensar aqui, né? Porque o branco ele tem algumas ameaças, né? Por exemplo, tentar capturar aqui. Ele tem ideias também de fazer F5, o que poderia incomodar o bispo e depois seguir com F6, né? Claro que por enquanto o branco não ganha peça, né? Porque se F5, uma das opções que a gente tem é simplesmente trocar aqui em B3. Não é uma troca usual, né? Que os jogadores de siciliana fazem, mas é uma troca possível, certamente, né? E, enfim, foi uma coisa parecida que seguiu, mas depois de F5, o Anand ele não quis capturar direto aqui. Na verdade, ele jogou com A4. É um lance, a princípio, que parece estranho, né? Porque depois de F captura E6, A captura B3, tá caindo mais uma peça aqui, né? A questão é que, caso fosse jogado dessa forma, digamos, né? Captura aqui e captura aqui. Então agora está vindo B captura 2, né? E a promoção aqui é totalmente imparável, né? Ele poderia talvez até tentar tomar de torre, mas depois de B tomar C2 já não é tão claro aqui. Mas se tomar de peão aqui tá realmente muito ganho, né? Vai promover aqui e não tem como impedir. Então mais uma vez aqui o Carjaquim se viu obrigado a tirar a peça, né? E ele leva o cavalo aqui para D4. Então agora ele está dizendo o seguinte: bom, você pode tomar aqui, mas eu vou estar tomando aqui o seu bispo também. E na verdade o bispo ele não tem casas boas para ir, né? Por exemplo, depois de tomar D4 aqui, o Carjaquim ele nem precisa recuperar direto o bispo, né? Ele jogou aqui com cavalo, toma D4. E agora não está claro, né, para onde esse bispo vai, porque, bom, se o bispo permanecer aqui, está vindo F toma E6. Se jogar aqui com o bispo D5, tem simplesmente tomar D5.
jogar com o bispo C4, o bispo toma C4. E capturar aqui em A2, acredito que a ideia do branco seja jogar com B3, né? Assim prendendo o bispo. Não sei exatamente se... entendi. A ideia é que se você tentar capturar direto aqui, na verdade o Carjaquim vai jogar cavalo C6 aqui, né? E vai recuperar material, né? E depois o bispo pode até ficar preso aqui. Então não dá, né? Não dá para jogar com o bispo toma A2. Só aqui. Não dá para jogar com o bispo toma A2. Então aqui veio o cavalo toma D4 nessa posição. E o Anand, sabendo que teria que devolver o material, ele prefere já buscar contra-jogo. Ele faz o lance B3 aqui, com a mesma ameaça de jogar depois de, por exemplo, F captura E6. Ele tem a mesma ameaça aqui de jogar com B captura A2, né? Promovendo logo em seguida. Então, não daria para seguir dessa forma. Tanto que o Carjaquim faz o lance que rei B1. Rei B1. E aqui o Anand ele tem a opção, né, de tirar o bispo, claro, ou tentar ganhar um pouco de material pelo bispo, né, devolvendo a peça. Mas o Anand aqui ele começa a perceber que o ataque ele chegou e chegou forte. Então aqui ele prefere, antes de devolver o material, né, antes de devolver o bispo, ele prefere simplesmente abrir linhas, né, no roque adversário. Ele joga aqui com B, toma C2. E a questão é que se você tentar tomar aqui, esse peão é simplesmente um ótimo defensor para o rei branco, né? O Carjaquim ele não pode tomar, obviamente, por conta do bispo, né? Mas aqui ele faz o lance rei A1. E agora esse peão aqui serve com uma ótima barreira, impedindo as peças pretas de atacarem o rei, né? Então seguiu B toma C2, o Anand prefere abrir a coluna C, o que faz muito mais sentido. E aí segue cavalo toma C2. E, bom, aqui é um momento crítico que vale a pena parar para pensar, né? Porque tem que devolver o material de alguma forma, né? Tem que devolver o bispo aqui. Mas a questão é onde, né? Claro que o Anand ele pode tomar aqui em A2, recuperando um peão. Mas depois de rei por A2, não sei bem o que é que ele conseguiu aqui, né? Por isso ele faz um lance muito bom e muito interessante, que é o lance bispo B3. Espero que você tenha encontrado aí também. A ideia é básica. Se você não capturar aqui, eu vou estar capturando seu cavalo e eu vou estar com peça a mais. E quando você captura aqui, que foi o lance feito pelo Carjaquim, agora vem a tomar B3. E esse peão aqui vai ficar incomodando muito o roque do Carjaquim, né? O peão aqui agora não deixa o rei escapar, né, para essas casas. Então o Anand acha aí a forma mais incômoda de devolver o material, né? E apesar do branco ter esses vários peões aqui, o ataque não chegou tão diretamente quanto chegou aqui ao rei branco, né? O Carjaquim joga aqui com cavalo A3, ele tenta bloquear a coluna A, para que não venha um lance, por exemplo, como dama A5, né, tentando dar mate. E aqui o Anand faz um lance que eu também considerei bastante interessante. Ele faz o lance cavalo E5, um lance importante aqui, onde ele centraliza, né, o cavalo e tem boa perspectiva aqui, talvez de levar esse cavalo F3 em algum momento e depois capturar aqui em G5. E, bom, se esse bispo sai por G2 aqui, já tem ideias, por exemplo, de jogar com torre toma 3, B toma 3 e cavalo C4, né? Então, a posição já começa a ficar bem difícil, né, para o nosso amigo Carjaquim. Só para seguir aqui. Vamos ver se tem algum comentário do livro em relação a isso. Não, basicamente é isso, né? Opa. Então agora o Carjaquim ele tenta seguir atacando, ele faz o lance H4.
E aqui o Anand joga com torre A5. Torre A5. Bom, vamos entender qual é a ideia do Anand com esse lance, né? Ele comenta o seguinte. Aqui a alternativa principal era a torre A4, onde as negras cedem a casa de A8 para a dama e buscam dar vida às suas peças com D5. Então, ele está demonstrando aqui essa ideia, né, de buscar a ruptura de D5 aqui. E essa subida de torre, além, claro, de defender aqui, permite que venha com a dama para A8, onde ela não só ataca a casa de E4, mas também bota uma pressão aqui no cavalo de A3, né? Mas só para mostrar, outra variante seria jogado com torre A4 aqui. Era uma outra possibilidade, né? E depois de, por exemplo, um lance como dama G2 talvez, tentando defender aqui o peão. Dama A5 aqui já é um lance forte. E as pretas estão super bem, né? Beleza. Mas aqui o Anand preferiu jogar com torre A5. Opa! E aí, Gabriel? Bom dia aí. Mas aqui o Anand ele joga com essa ideia muito interessante, né? De torre A5. E a ideia básica é levar a dama para 8, botar uma certa pressão aqui no ponto de E4 e também em algum momento oportuno, talvez jogar com o cavalo C7 e D5 aqui, né? Fazendo a ruptura central, que não só garante espaço, né, ao preto, mas também bota uma pressão aqui nas peças adversárias, né? E aqui o Carjaquim comete um erro, ele faz o lance dama C3. Não sei exatamente qual era a intenção dele, talvez tomar o peão mesmo, talvez ficar de olho na coluna C. Não está muito claro para mim, não me pareceu um lance muito sensato. Ele fala que essa jogada inclusive foi dita como uma jogada lógica, porque a dama pressiona B3, toca no cavalo de E5, mas essa jogada aqui foi um tanto quanto estranha, porque agora simplesmente o Anand pode seguir com o plano dele, de dama A8, e depois de bispo G2, tentando defender o peão, agora começa uma combinação realmente brilhante por parte do Anand. Quem estiver acompanhando aí, esse vídeo vai estar no YouTube, quem estiver acompanhando pelo YouTube pode pausar o vídeo e tentar achar a combinação, mas... Enfim, o posicionamento das peças brancas aqui já está bem errado, né? Bom, vou dar alguns segundos aí para quem estiver na live tentar buscar um pouco as ideias. Mas a posição aqui já começa a ficar difícil para o branco. E vamos ver. Vou dar alguns segundos aí para... Inclusive o bispo G2 aqui, lembrem do que eu afirmei, né? E bispo G2 agora não controla essas casas aqui, né? Então a combinação de lances como dama C3 e bispo G2 aqui permitiu que o Anand desse início a uma bonita combinação, né? Bom, vou dar alguns segundinhos aí para vocês pensarem. Bom, espero que vocês tenham achado aí a ideia. O Anand faz o brilhante lance aqui, cavalo C7. Um lance realmente fenomenal. Inclusive, se você olhar com o computador, a princípio o computador não entende esse lance. Se você ligar com o engine, ele não vai entender muito bem o lance a princípio, né? Só depois de alguma sequência que ele entende que realmente é um lance muito bom, né? Mas a princípio ele não entende. Bom, e o lance óbvio aqui é dama toma C7. Foi o lance jogado pelo Carjaquim. A outra possibilidade seria jogar com bispo B6. Parece que é um lance que ganha material assim, né? Por exemplo, ataca a torre e ataca o cavalo. Só que aqui o Anand tinha visto essa ideia e ele simplesmente jogaria com torre toma A3. Mais um lance brilhante aí, agora devolvendo
devolvendo não, né? Tomando ali o cavalo de C3 e depois de B captura A3, agora vem cavalo B5. E agora não tem como defender o peão, porque você vai ter que tirar a dama, né? Então aqui a posição começa a ruir. Por exemplo, dama toma B3, já tem cavalo toma 3, já tem torre B8 chegando. Então a posição começa a ficar muito difícil, né? Então aqui o Cajaquinho ele aceitou, né? Ele aceita o material, ele aceita o cavalo. E bom, mas aí cabe a gente pensar, né? Qual era a ideia do Anand aqui? O que é que ele tinha planejado, né? Claro que muita gente pode pensar em lance como bispo D8, em lance como torre E8, talvez tentar o sacrifício aqui em A3, mas o Anand aqui ele vai para, digamos, um lance intermediário, um lance bem importante nessa posição, ele faz o lance torre de FC8. Então reparem que agora ele entrega mais uma peça, né? Ele entrega agora o bispo de E7. E claro, se você tentar tirar a dama aqui, se você capturar aqui, agora o Anand vai ter um cavalo e ele vai ter entregado, né, um cavalo e uma torre pela dama, o que é perfeitamente jogável, né? Então torre C8 foi o lance e agora o Carjaquim ele segue com dama toma E7. Não tinha muito o que fazer além disso. E é bem engraçado, eu vou mostrar a barrinha para vocês aqui a princípio. Agora ela já se consertou, né? Mas quando a gente coloca essa posição aqui, a barrinha do engine a princípio mostra que tá ganho para o branco, né? E aí quando eu ligo o engine para ver qual é o lance que ele recomenda assim, porque eu assim não vejo ideias boas para o branco, né? A não sei entregar o material. Mas mesmo assim o ataque continua, né? E ele mostra que dama toma E7 aqui é o melhor lance. Mas depois de dama toma E7 a barrinha simplesmente reconhece que está perdido, né? Para o branco. Então, bem interessante isso. Mas o Carjaquim pagou para ver, né? Digamos, jogou com dama toma E7. E aqui é um outro momento crítico, tá? Que a gente tem que parar para pensar, porque eu acho que o lance óbvio que todo mundo pensa que é torre toma A3, né? Então eu desafio você aí a parar um pouco, ver, talvez pausar o vídeo e tentar achar aqui qual é o lance correto aqui para o Anand. É um lance bem importante que deve ser jogado primeiro, né? Antes da captura ali no ponto de C3. Bom, aqui, só para ilustrar para vocês, o Anand ele faz mais um lance totalmente brilhante, que é o lance cavalo C4. Ele não vai para o sacrifício primeiro, tá? Ele joga aqui primeiro o cavalo C4. E lembrando sempre, né, que caso o branco pense em tomar aqui, ele simplesmente está levando mate com torre A1. E agora a gente vê a importância, né, do peãozinho aqui de B3, tirando essa casa de escape do rei, né? Para quem lembra aí, lembra um pouco o tema, né, da vitória do Sup contra o Carlsen, né? Só que é uma posição meio diferente, o Sup de brancas, bota as torres na coluna, e aí ele sacrifica a dama aqui em C6, né, mas seria uma posição parecida, né? Depois que tomava aquilo, ele tomava de peão, e o rei não conseguia escapar do mate, né? Aqui em A8. Em A1, no caso. Mas enfim. É que no caso do Sup era em A8, né? Mas enfim. Só para ilustrar vocês aqui, caso fosse jogado com torre captura A3 direto, agora o branco ele tem recursos defensivos aqui, né? Por exemplo, depois de dama toma, ameaçando cheque e mate aqui. Na verdade já é mate, né? Porque a torre cobre aqui. Agora o branco tem um recurso defensivo muito bom, que é o lance dama A7. E agora simplesmente você não tem mais essa possibilidade de dar o cheque ali em A2, né? Então seria um erro aqui por parte do Anand jogar dessa forma. E se agora ele tentasse jogar com o cavalo C4, invertendo a ordem aqui, simplesmente a gente pode seguir com a mesma ideia de dama A7, assim cortando, né, a conexão da dama com a fileira A, com a coluna A, né? Então
Seria um erro aqui. Por isso que ele prepara, né? Ele faz primeiro o lance cavalo C4. Boa, isso aí, Shello. Achou a ideia correta, cavalo C4. Importante, né? Achar esse lance primeiro. E aqui o carjaquinho ele tenta um ataque desesperado, né? Buscando ideias aqui do outro lado. E a ideia básica é o seguinte. Se você tentar agora simplesmente capturar o cavalo, aí você não percebeu que o branco aqui tem fortes recursos, né? Nessa posição. Porque agora simplesmente depois de B capturar 3, torre capturar 3, agora viria G toma F7, atacando ali o rei. E depois de rei H8, dama E8, torre toma, F captura E8, dama. E é mate forçado, né? Então você tem que capturar aqui. E bispo D4. Simplesmente você não tem mais o cheque aqui. E o branco vai... O branco vai estabilizar aqui depois de bispo B2, né? Então seria um erro aqui, né? Deixar seguir dessa forma, né? Então por isso o Anand ele faz um lance profilático aqui, que é o lance H toma G6. Ele percebe qual era a intenção do branco aqui e ele faz primeiro esse lance, agora permitindo que o rei preto tenha a casa de H7 para escapar, né? Isso aqui é uma coisa que eu via muito no Karpov, que o Anand fez de maneira brilhante aqui, é você também tentar cortar o contrajogo adversário antes de continuar com o seu contrajogo, né? Porque o branco aqui está completamente paralisado, né? O branco não consegue tomar, o branco não consegue atacar o peão, o branco está completamente paralisado, né? Então o Anand, antes de pensar em qualquer perspectiva de ataque, ele primeiro cuida aqui do contrajogo adversário, né? Ele dá a casa de H7 para o rei. Então, depois de F toma G6, agora ele pode seguir, né? Um cavalo toma, torre toma. E depois de G toma F7, agora ele não precisa mais jogar com rei H8. Ele pode simplesmente jogar com rei H7. E agora a gente tem o branco numa situação completamente perdida aqui. Mais uma vez você pode buscar a sequência, mas está completamente perdido aqui para o branco. O Karjakin ainda tenta aqui. Ele joga F8, cavalo, tentando dar um cheque aqui para desviar a atenção do preto, né? Mas depois de torre toma, dama toma, aqui ele pode tentar recuperar o material, mas segue aquela sequência que a gente já viu, né? Com bispo D4 e bispo B2. Então não era bom. Então ele se aproveita aqui e faz primeiro o lance torre A1, cheque. E aqui já o branco já está na sequência muito difícil, né? Onde ele vai ter que entregar muito material para sobreviver. E só para ilustrar o que aconteceu no final da partida, rei B2, torre A2, rei C3. Caso ele tentasse voltar com rei para B1, agora a gente joga com dama toma F8. E simplesmente é muito difícil parar todas as ameaças aqui. Por exemplo, um lance com o bispo D4, que é um lance supernatural. Agora o preto já pode jogar aqui com dama C8. E depois dessa tentativa de defesa aqui, agora simplesmente dama 6. E essa bateria aqui é muito forte, né? Atacando o rei adversário. Então não teria como impedir, né? Essas ideias aqui. Por isso o Karjakin ele vai para o meio da rua mesmo. Tenta subir com o rei. Joga com o rei C3. E aqui o Anand ele meio que já tinha visto toda a sequência de mate, né? Ele segue com dama A5. Então vem rei D3. Agora vem dama B5. Mais uma vez atacando o rei, forçando esse rei a subir ainda mais. Porque, por exemplo, depois de um lance como rei C3, está vindo torre C2. E aí o Karjakin segue com rei D4. E aqui você pode tentar, se você quiser, pausa o vídeo aí, tenta achar o mate em 4. É uma sequência muito interessante do Anand. Mas, bom, ele tinha visto provavelmente essas ideias de mate lá atrás, né? Em torno de 6 lances atrás, né? Depois de rei C3 aqui. É mate em 6 nessa posição, né?
Então, o Anand tinha confiança de que conseguiria dar o mate. Você conseguiu achar também, excelente. Então, veio dama B5, rei D4, torre A4, rei C3. E depois de dama C4 aqui, o branco simplesmente abandonou porque ele não tem mais o que fazer. Posso até mostrar aqui para vocês, por exemplo, rei B2, dama C2 é mate. O rei não tem casas para escapar. E se ele tentasse aqui jogar com rei D2, agora simplesmente a gente joga com torre A2, rei E1 e dama E2 aqui mate. E não tem como o branco escapar, né? Então foi isso, uma brilhante vitória do Anand contra o Carjaquim em 2006. Essa é uma das partidas que eu acho assim mais brilhantes, né, do Anand. Espero aí que todos vocês tenham curtido também e que tenham